ignorância da minha parte, só porque eu passei raiva, muita raiva, com a opinião do Casagrande, eu tentar também, de alguma maneira, te fazer passar raiva? Isso é uma ignorância da minha parte? É, né? Perdão por isso. Mas nesse vídeo você vai passar raiva comigo. Até porque eu prometi, né, que seria a última vez que ia falar sobre essa situação do Léo Jardim. É porque teve alguns fatos, né, família, em relação a tudo isso. Foi o presidente da comissão de arbitragem falando uma determinada coisa. Tem a súmula também do árbitro da partida. E o Lucas Pedrosa acabou de postar, né, a imagem, o vídeo, na verdade, do Bandeirinha não deixando, né, o médico fazer o atendimento ao Léo Jardim. Mas o que me chamou a atenção foi o comentário do Casagrande quando ele compara o Rocher com o Léo Jardim. Gente, esse cara tem um ódio. Eu nem vou falar que é do Vasco, tá? Mas ele tem um ódio do Diniz, um ódio do Pedrinho. E ele não esconde, família vascaína. Que isso. Além disso, vamos trocar uma ideia também. O professor falou sobre essa situação, porque ele foi o árbitro que prejudicou o Vasco também, né? Vasco e Inter. Aquilo ali foi ainda em 2000 e... Eu acho que já era 2021, né? Não foi? Porque teve aquela situação... Pode nem falar aqui porque o YouTube dá... Mas teve aquela situação que o campeonato terminou em 2021 e o Vasco também foi prejudicado e ele era o árbitro da partida. Bovechô também falou sobre isso. Vamos falar sobre os relacionados da partida de amanhã contra o CSA, o provável time. Quero repercutir aqui também com vocês o retrospecto do Diniz à frente do Vasco. Né? A página do Romário trouxe essa informação, até comparando com a primeira passagem dele no Vasco. Alguns jogadores podem zarpar, né, com o retorno do Barros. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para ajudar aqui o trabalho do Thiagão. Família, seguindo a nossa resenha, rapidamente falar aqui sobre o Lincoln, tá aí, ó. Foi emprestado ao Volta Redonda até o fim da temporada. Então tá confirmado, né? Vai jogar, praticamente a gente pode colocar, né, o segundo turno pelo Volta Redonda. Vou ficar aqui na torcida para que o Lincoln, né, possa conseguir lá ser titular, ajudar o Volta Redonda, ganhar uma experiência e futuramente nos ajudar aí, né, família? O Vasco também está um bom tempo sem ter um zagueiro, né, contribuindo assim bem, né, no time titular. São posições assim que eu entendo que são mais difíceis, né, família? Vocês concordam comigo? Goleiro, zagueiro, eu acho que é mais complicado assim para o jogador da base subir, ter uma sequência. O último foi o Luan, né? O zagueiro foi o Luan. E assim, num contexto difícil também, né? Série B, que ele teve mais sequência. Então a gente torce para que o Lincoln possa, né, ter uma sequência de jogos lá no Volta Redonda. E o Luiz Gustavo também, né, um jogador que a gente questiona aí porque perdeu espaço, porque estava atuando em alto nível. Tá aqui também informação do Lucas Pedrosa. Vasco negocia a saída de Jean Davi, não descarta a saída de Sforza e Matheus Carvalho também pode ser negociado. Tá aqui. Olha só, em relação ao Jean Davi, chega, né? Porque não sei se vai ter algum vascaíno chegando aqui a primeira vez, mas eu sempre gosto de pontuar que nada, absolutamente nada justifica a contratação do Jean Davi, tendo o entendimento do que era necessário para o elenco no ano passado, que era força, velocidade. Então a contratação do Jean Davi em nenhum aspecto, né, foi uma grande merda que a diretoria do Vasco fez contratando o Jean Davi. O papo do Pedrinho, mas o jogador não performa, pode... Não mete essa. Não mete essa. É o que eu falo do Diniz. Beleza, foi jogador, treinador, né, se aperfeiçoou, trabalhou para isso, estudou para isso, mas não fica dando respostas que assim, vocês são burros, então vou falar qualquer coisa. Não. Nada justifica a contratação do Jean Davi e no sentido do Diniz, a permanência do Verratti, né? O tempo todo ali no saco, cara. Então não fica dando... Sabe, o torcedor não é burro, cara. Não é burro. Não tem nada que justifique a contratação do Jean Davi, tendo esse entendimento, um jogador lento, mole, sem dinâmica, sem nada. Aí você para pra pensar,
Monta aí um time com Coutinho e Jean Davi do lado. Jean Davi e Payet. Pô, imagina os volantes ali, os laterais, sabe? Não dá futebol hoje, todo mundo tem que ajudar a marcar, pô. Né? Então não cabe a contratação do Jean Davi. Esforza nem se fala, família. Eu sei que a gente coloca aí, né, essa questão do Pedrinho, das contratações, Lloyd, Agarré. Agora, a contratação do Esforza é uma outra merda. Só que aí do Alexandre Matos e da 777. Não cabe. Por isso que eu tô falando aqui. Pensa bem, como é que casa um volante? Pô, você não vai pagar 26 milhões para um jogador não chegar e jogar. Acho que pagou 26 milhões ou ainda vai pagar em relação ao Esforza. Você não contrata um jogador por esse valor para não jogar. Ah, vou apostar nele, não. Então, veja bem, o seu camisa 10, à época, Payet, você vai ter o volante Esforza, seu primeiro volante Esforza, tem cabimento um negócio desse? A moleza que esse cara tem no corpo? Não tem justificativa, família. Você entende o que eu tô falando aqui? As coisas não são bem feitas, pô. Scout, eu não sei se é a mesma equipe que tá... Não tem cabimento. Então, o Esforza também vai com Deus. Em relação ao Matheus Carvalho, a gente pode, né, falar de uma saída pelo momento. Pelo momento, tá mal. Mas até acredito que é um jogador que pode ser útil, voltar a jogar bem, performar melhor, porque já demonstrou isso, né? Principalmente em 2024, que ele foi titular. Mas se aí o Vasco conseguir, né, um bom papel, uma boa negociação, é um jogador que nesse momento não vai fazer falta. Mas até acredito que futuramente, né, ele possa voltar a performar, família vascaína. E aí, eu queria comentar com vocês nessa situação aí, agora para finalizar, chega, em relação ao Léo Jardim, mas eu estava acompanhando esse corte do Casagrande, e isso me chamou muito a atenção, cara. Cara, que maluco ridículo, cara. Desculpa, eu não gosto de falar assim das pessoas, mas que maluco ridículo, mano. Esse Casagrande, família vascaína. Olha só. Então, tem uma pesquisa... Ele é o segundo que fica mais tempo no que se joga segundo a ficar mais tempo no chão. Seis vezes por jogo é a média. É muita o coisa. Rafael é 8 de São Paulo, ele é o segundo com 6. Seis vezes. Eu vi o jogo, eu achei correto, escrevi 2 textos sobre isso. Um antes da entrevista que eu achei ridícula do Fernando Diniz e uma depois do que o Fernando Diniz falou. Foi correto. O jogador estava 1-0 pro Vasco, estava substituindo 2 caras, o juiz ia deixar entrar 2 caras, ele ficou sentado ali, não foi ninguém tratar dele, o bandeirinha foi lá e falou para ele, levanta, ele não levantou, o juiz veio e falou, levanta, aí deu o segundo amarelo e deu o vermelho. Se não fizer isso, não vai coibir, não vai intimidar os goleiros que fazem isso o tempo todo, o jogo todo. Só para ir na sua linha, tem também jogador de linha que qualquer toque do adversário põe a mão no rosto e se joga no chão. Isso acontece 5, 6 vezes por partida, sabe? Então, simulação e cera de goleiro, você tem que ir lá e dar um cartão amarelo mesmo e dar um vermelho. Ele também não manteve quando o Rocher no primeiro tempo, o Vasco estava massacrando. O Rocher caiu uma vez e estava perdendo o jogo. Não estava não. O primeiro tempo o Vasco estava massacrando. Aí o Rocher deu uma parada. Deu uma parada por quê? Porque o Vasco estava em cima. O auxiliar, o Roger queria conversar com os jogadores. Sim. O auxiliar pediu para ele. Eu só espero que isso. Aí está correto? Está correto. Eu estou entendendo. Mas peraí, tem uma coisa que é o seguinte: o jogador não faz isso sozinho, não. Uma coisa, outra coisa, só quero que crie jurisprudência disso. Esse daí era a 4ª ou 5ª vez que ele estava fazendo isso. O Rocher caiu uma, foi a primeira vez. O juiz não pode ir na primeira vez lá e dar o amarelo. Não, é a mesma história do Mauro. Não tem. É a mesma história do Mauro. É completando só o que o Mauro está dizendo. O bastidor dessa história é que parece que o Roger queria conversar com os jogadores. E aí o auxiliar de goleiro pediu pro Rocher cair. O Rocher caiu, foi atendido. Enquanto ele estava sendo atendido, os jogadores foram falar com o Roger. Mas isso daí só apareceu depois do jogo. Sim, mas o Casão, o jogador. Tá aí. Pra quebrar um dos argumentos do Casagrande, tá aqui, até peguei essa postagem do Mídia Vascaína, o canal do Pedrosa publicou um vídeo desde o momento em que a bola sai do campo até a expulsão do Léo Jardim, mostrando mais uma vez o contrário do que o presidente da comissão de arbitragem, Rodrigo Sintra, decidiu falar. Em nenhum momento a arbitragem autoriza o atendimento médico, né? E foi isso aí também que o Casagrande falou. Então, quebra esse argumento dele. Mas o que me chamou a atenção foi quando ele fala do Rocher. Ah, mas a gente só viu isso depois do jogo. O YouTube não permite palavrão. Mas é que... Que maluco doido, cara. Olha a cabeça do cara. Ah, mas a gente só viu isso depois do jogo. Você tá falando de cera, você tá falando disso, você deve estar falando que você concorda com a expulsão. Se você concorda com a expulsão, é porque você tá falando que o Léo Jardim fez cera. Então, se você viu isso depois do jogo, ninguém tá importando com a sua
opinião em relação a isso, meu Deus. Você tem que falar do árbitro. Se o cara fez cera, ele também teria que tomar o cartão, certo? Ele não deu o cartão pro Rocher. Então por que deu pro Léo Jardim? Outra mentira é ele falar que o Léo Jardim caiu 5, 6 vezes. Isso é mentira, pô. Todo mundo acompanhou o jogo. Isso não aconteceu. E essa pesquisa aí do GE, ó, família do céu, a gente acompanha os jogos do Vasco. O Léo Jardim não cai tanto assim, não. Até porque o Vasco tem quantas vitórias na competição? 4. Pô, o Vasco perdendo, o Vasco não vai fazer isso. O Vasco não vai fazer isso. Na maioria dos jogos, o Vasco tá perdendo, pô. O Vasco vai fazer cera contra o Corinthians? O Vasco vai fazer cera contra o Ceará? Fala aí, uma porrada que a gente tomou, várias porradas fora de casa. O Vasco vai fazer cera contra o Palmeiras, em Brasília? O Vasco vai fazer cera contra o Botafogo, que perdeu também? Não tem cabimento uma pesquisa dessa do GE também em relação ao Jardim? Com certeza, pô. Agora, se o Vasco tivesse lá na parte de cima, né, com as vitórias e tudo mais, aí beleza. Eu ia até concordar com essa pesquisa aí, porque, poxa, você vai ganhando, você tá ganhando a partida, você vai segurando ali o jogo, vai metendo um miguezinho, isso é normal, todo mundo faz isso. Mas como é que essa pesquisa entra em relação ao Vasco? 4 vitórias na competição? 4 vitórias? Na maioria dos jogos o Vasco tá atrás no placar, tá correndo atrás, pô. Pelo amor de Deus. Ou beleza, o jogo ali também contra o Grêmio. Poderia ter segurado, mas nem foi o caso, que a gente estava tentando marretar ele, estava tentando ampliar o placar. Então essa pesquisa também não entra na minha cabeça. Agora o Casagrande requer essa. Ó, mas a gente só viu isso depois do jogo. Casagrande. O árbitro não deu o cartão, o cara de Miguel. 2 minutos que o Rocher segurou. 2 minutos, eu mostrei aqui pra galera ontem. 2 minutos que ele conseguiu segurar o jogo. Deu tempo do Roger ajustar, foi um tempo técnico. E o Internacional, né? Nesse momento não, tava 0-0, que é uma outra merda que ele falou aí. Tava 0-0. Fez cera, tomou cartão? Não. Não. A expulsão do Léo Jardim, ela foi ridícula. Ela foi ridícula. Quem acompanha futebol sabe que ela foi ridícula. Quantas vezes a gente vê o goleiro meter esse migué ou realmente está sentindo e o cara... Não vai não. E é isso, ameaça aqui. Tem que cumprir no acréscimo. Bota mais tempo no jogo. Agora a expulsão do Léo Jardim foi o cúmulo, foi ridículo. Foi ridículo. O Vasco foi prejudicado na partida contra o Internacional. É o vídeo que eu tava vendo do Felipe Melo. Se é contra o Corinthians, se é lá com o Hugo Souza, Neto, Casagrande, duvido que ia estar falando alguma coisa. A favor. Eu sei que é a favor, família vascaína. E aí, só pra complementar aqui, o Pô fechou, né? Não vou trazer o vídeo aqui não, porque o Pô fechou, o Pô acabou botando música no vídeo dele. Mas assim, ó, ele falou aqui, ó, o SBT Esportes até destacou. Rapaz, esse Flávio Rodrigues de Souza, que apitou Internacional e Vasco da Gama, acho que ele tem alguma coisa contra o Vasco. É isso. Ele cita, né, aquele jogo de 2020/21, que o Vasco foi prejudicado no lance do VAR, que a linha não sei o que, ele deu sombra aí, acabou validando o gol do Henrique Dourado, né, e prejudicou o Vasco naquela ocasião, família vascaína. Mas tá aí, é isso. Chupa, Casagrande! Merda, cara. Ai, argumento de bosta. E aí, família, pra finalizar o nosso vídeo, vamos focar no jogo de amanhã contra o CSA, né, como eu comentei aqui com vocês no vídeo de ontem, né, tomara que seja a nossa única vitória no mês de julho. A gente colocou uma expectativa boa nesse mês aí, né? A volta contra o Botafogo, os confrontos contra o Del Valle, o jogo contra o Internacional, né? Que o Vasco estava até se saindo bem depois desse assalto, mas infelizmente o Vasco não conseguiu nenhuma vitória nesse mês. Que seja amanhã, né, pra gente trazer um bom resultado aqui para o Rio de Janeiro. Tá aqui, o Vasco já chegou em Maceió, também peguei essa imagem aqui lá no Mídia Vascaína, né, o Coutinho dando autógrafos, né, para alguns torcedores. E tá aqui a lista de relacionados, né, conta com o Léo Jardim, Thiago Mendes está por aqui também. O Vasco acabou levando alguns jogadores, né, como o Riquelme, né, o Riquelme tá aqui também, o próprio Esforça, a família vascaína. E antes de comentar com vocês um pouco sobre a provável escalação, será que o João Vitor volta amanhã? Tá aqui, né? A página do Romário TV destacou o aproveitamento do Diniz até esse momento, né? 12 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 36% de aproveitamento, né? O Diniz, na primeira passagem dele pelo Vasco, ele time horroroso que permaneceu na Série B, em 12 jogos, né, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 44% de aproveitamento. Nesse momento, o Vasco marcou 14 gols e sofreu 16, e naquela ocasião, 12 gols marcados e sofreu 17, família. Assim, eu defendo o trabalho do Fernando Diniz, eu acho que ele faz esse Vasco jogar bola, já pontuei aqui algumas vezes, que se não for ele, qualquer outro treinador vai ter muita dificuldade no Vasco, porque o Vasco foge um pouco do padrão do que é o futebol brasileiro e até mundial, família, de ter jogadores leves, de ter jogadores mais físicos, né, de faltar
em alguma questão da parte tática, mas aí compensa nessa força, nessa vontade para preencher o espaço, para contra-atacar. O Vasco foi muito mal pensado. O Vasco foi muito mal planejado. E aí não é só culpa da gestão Pedrinho. Claro que foram também as contratações da 777, que a gente pode dizer que é a base do Vasco hoje, né? Então, assim, eu acho que é um treinador mais capacitado para tirar um algo a mais do Vasco. Mas se ele não mudar essa cabeça dura que ele tem de modificar, de entender que quando o time está cansado, não adianta ficar segurando os caras, porque eles não estão produzindo e o adversário acaba crescendo, né, na partida. E em relação ao Verratti, tá? Porque eu acho que sempre teve esse debate, né? Sempre teve esse debate, mas está ganhando força nesse momento pela condição do jogo, apresentada contra o Del Valle e apresentada contra o Internacional, e claro, pelo momento do Verratti, que tá perdendo os gols. Porque um tempo atrás, né, tinha um ou outro torcedor que questionava, pô, cara, mas por que o Verratti não sai? Mas é isso, mas é aquilo. Mas o Verratti, quando ele tinha uma chance, tá lá. Por exemplo, contra o Atlético Goianiense, lembra? Mal pegando na bola, mal contribuindo, daqui a pouco o Piton acerta um cruzamento e ele faz um golaço. Então, o Verratti acabava, né, derrubando essa narrativa, essa ideia de alguns torcedores de que em determinados jogos o Verratti poderia ficar no banco. Só que hoje não, isso está ganhando muita força pelo momento dele e pela condição do jogo. Del Valle e Internacional. E como eu comentei aqui com vocês, reagindo aqui a galera do Charla e o Chiliquento Dias, na minha opinião, o Diniz está expondo o Verratti. Está expondo o Verratti. E aí, né, vários torcedores criticando ainda mais o Pirata. Porque nesse tipo de jogo não adianta, o cara não vai contribuir. Foi o que eu falei, como é que pode, cara? Como é que o Diniz teve a coragem de fazer isso? Ele tirou todo mundo e deixou o Verratti quando o Léo Jardim foi expulso. Que é isso, cara? Você vai pegar um cara pesado, mole, lento, cansado, falei cansado, não falei cansado, e fraquíssimo tecnicamente, pra ficar botando o cara pra correr atrás, pra marcar, pra puxar contra-ataque. O que aconteceu? O Verratti deu assistência pro gol do Carboneiro. Então assim, é aprender com os erros. Porque se você continuar fazendo isso, aí, Diniz, é o que o Chiliquento Dias falou, é sacanagem com o torcedor. É sacanagem com o torcedor. Se isso se repetir, é sacanagem. É sacanagem em relação, né, ao Verratti. Mas continuo achando que o Vasco tem bons momentos. O Vasco, na minha opinião, nas mãos do Diniz, teve as suas melhores atuações, né? Fortaleza, São Paulo, esse primeiro tempo contra o Internacional foi muito bom, até os 8 minutos lá na altitude, né? Contra o Del Valle, excelentes, né? Mas infelizmente o Piton fez o que fez. Então o Diniz tem sim a capacidade a ajustar algumas questões, né, de marcação, bola aérea, mas eu acho que é com ele, família. É com ele, eu não vejo aqui, né, uma demissão, o Vasco vai conseguir muita coisa no mercado, não. Porque, repito, é o treinador que pode tirar um algo a mais desse time. Em relação à escalação para o jogo de amanhã, tá aí. Léo Jardim, PH, João Vitor ou Lemos, Freitas, Piton, Hugo Moura e Tietê, David ou Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. Família, assim, comentei aqui com vocês, né, sobre João Vitor e Lemos. Eu gostei do Lemos na partida contra o Internacional. E assim, como é um jogo, eu tava vendo os melhores momentos de Grêmio e CSA. O CSA e Grêmio, né? Que o CSA ganha por 3-2. Cara, campo ruim, campo pesado, né? A bola quica bastante. Então, assim, eu prefiro o Lemos, que eu entendo que é melhor que o Freitas, na cabeça, na bola aérea, e eu colocaria o João Vitor junto com o Lemos para essa partida. Então, eu acho que o Lemos, que quebra o galho no lado esquerdo, ele teria que ter sequência, pela boa partida que ele fez contra o Internacional. Eu acho que o Diniz estaria sendo injusto de barrar o Lemos nessa sequência. O cara foi bem, foi muito bem num jogo difícil, sustentou, suportou. Eu acho que ele deveria dar sequência, mas eu sacaria o Freitas pela questão da bola aérea. Eu sei que o João Vitor não é lá essas coisas, não é. Não tô falando que ele é bom, mas em comparação ao Freitas, eu acho ele melhor, tá? Eu acho ele melhor. O Freitas é péssimo na bola aérea, péssimo. Péssimo. Em relação às outras posições aqui no setor defensivo, né, nada pra falar. Agora, na frente, a dúvida aqui de David e Coutinho, não, família, eu permaneceria aqui com o David, por essa questão também do campo, tá? Eu acho que Coutinho, pela questão física, campo, eu continuaria aqui com o David, né? Um cara forte, um cara que pode entregar melhor nesse tipo de gramado, nesse tipo de campo. Eu só optaria aqui pelo Felipe Coutinho se o Verratti ficasse no banco. Se o Verratti ficasse no banco. Aí sim, Coutinho, David, Nuno e Ryan. Aí você tem 3 jogadores de mais mobilidade na frente e o Coutinho para fazer jogadas, lançamento, tabela e tudo mais. Agora, você tendo um jogo desse,
que eu entendo que o CSA vai ser um time físico, vai, né, tentar ganhar na bola aérea, e você ter Coutinho e Verratti juntos num jogo como esse, é complicado, cara, é complicado. Eu não gosto, tá? Eu não gosto. Então, nessa dúvida aqui que o Diniz tem, segundo o GE, David ou Coutinho, eu continuaria com o David pelo campo e também pela questão física, que é o Coutinho voltando agora, né? A família vascaína. É isso. Quero saber a opinião de vocês. Amanhã o Thiagão tá de volta e, se Deus quiser, a primeira vitória no mês de julho, né? Também a primeira vitória é a última chance, né, família? Tomara que venha essa vitória aí. Fui.